Olha, fico aí estarrecido de como a Globo News virou aí central de machismo contra a Janja. Virou uma coisa assim. Inventaram fake news ali contra ela, o Lula desmentiu, aí ficaram ontem e hoje o dia inteiro falando sobre isso. Aí você fala, caramba, 48 horas, o Lula vai para a China, consegue 27 bilhões em investimentos diretos, consegue mais quase 70 bilhões em investimentos aí que são indiretos dos chineses no Brasil, fecha 36 acordos bilaterais, e aí o que vem a Andréa Sadi, que é jornalista ali, a principal jornalista da Globo News, que é ídola de muita gente da esquerda, e o que ela faz? Ela cria uma cortina de fumaça, e aí o canal dela passa dias falando sobre como a Janja gerou o climão, e não sei o que, e bererê, barará, baseada em mentiras. Ou seja, virou um Fofocalizando, que é aquele programa lá que tem no SBT. A diferença é que Fofocalizando sempre, quase, pega como base algum post, alguma coisa que tá ali na rede social que é verdade. E aí fofoca no meio do caminho. Já a Andréa Sadi e os outros da Globo News, e as outras que estão sendo extremamente machistas com a Janja, eles não tem nenhuma base de verdade, é só fofoca mesmo. É pior que assistir o Fofocalizando do SBT. Esse é o nível aí da nossa imprensa, o jornalismo aí. Vamos escolher a pauta? Brasil, aí, qual é o impacto pro Brasil de tudo que o Lula fez na China em 4 dias? Ou fofoquinha? Fofoquinha, claro. Não podemos falar bem do Lula, porque senão corre o risco dele se reeleger e aí não dá para eleger o Tarcísio. Só tem um problema, para eleger o Tarcísio vai ter que convencer o Bolsonaro, e o Bolsonaro está traindo Tarcísio de Freitas. Olha, o Bolsonaro encaminhou aí, eu não sigo ali, não estou na lista do Bolsonaro, não é que eu não sigo, não estou na lista, também não sigo, de transmissão do Bolsonaro, mas ele encaminhou a seus pares e chegou aí na imprensa brasileira, em veículos diferentes, um vídeo em que ele diz que candidato para ganhar o Lula em 2026, só ele, Bolsonaro. E que aí é um vídeo da Jovem Pan, em que o Emílio Surita diz só o Bolsonaro ganha do Lula. E aí falou, não, mas e o Tarcísio? O Tarcísio não ganha. Só o Bolsonaro ganha do Lula. Não, mas o Tarcísio isso... mas só quem tem chance de ganhar do Lula é o Bolsonaro. Ele tem que ser o cara da direita em 2026. Emílio Surita falando isso. Outro que é bolsominion, né? Ou seja, o que o Bolsonaro estava mostrando aí para os seus... não só para todos os apoiadores, mas principalmente para os seus maiores aliados que estão nessa lista de transmissão, que recebem aí direto do WhatsApp dele, Tarcísio não. Tem que ser eu. Ou seja, ou vocês me tornam elegível de novo e eu tento ganhar do Lula, ou não vai ter Tarcísio aqui, não. Depois, Bolsonaro deu uma entrevista no UOL em que também ele minimizou o Tarcísio. Aí você fala, parece que o plano T tá dando errado. Vão acelerar a prisão do Bolsonaro. O Bolsonaro tá apavorado porque saíram aí áudios, e ele sabe que tá saindo isso porque o advogado dele, imagina que o advogado dele tem acesso ao processo em tempo real, mais rápido que a imprensa. E aí, a Procuradoria-Geral da República coloca lá, áudio 010101. Aí ele vai lá, o advogado escuta e fala, deve mandar pro WhatsApp do Bolsonaro. Ferrou! Ô Bolsonaro, você tava tentando dar golpe, por que você não controlou os seus e mandou eles apagarem mensagens quando o golpe deu errado? Pô, tiveram tempo. O policial federal que foi preso, ele só sofreu uma operação de busca e apreensão, olha, em meados de 2024, um ano depois da tentativa de golpe. E tava no celular dele todos os áudios dele falando que ia cortar a cabeça do Alexandre de Moraes. Agora o áudio vem à tona, Bolsonaro, ferrou! Então Bolsonaro sabe alguns dias antes de tudo que virá à tona, tá? Vamos lembrar, ele sabe do que fez, mas ele não sabe as provas que a Procuradoria-Geral da República tem. Agora ele tá sabendo, pouco a pouco. E aí, Bolsonaro resolveu então jogar todo mundo na fogueira. Deu uma entrevista no UOL, e em um dos trechos da entrevista, o Bolsonaro diz, já vou mostrar aqui a parte transcrita, que a entrevista é longa, 1 hora de ver bandido falar, falou, até me desculparia de colocar bandido na sua tela aqui por tanto tempo. Pois bem, ele diz em determinado trecho que, olha, o escândalo do INSS começou lá em 2019, sim, e se alguém do meu governo fez coisa errada, que pague. E aí depois ele fala mal do Lula. Mas peraí, já tá confessando e ainda já tá jogando os aliados na fogueira. O Onyx Lorenzoni não deve ter nada feliz com isso. Onyx Lorenzoni. Onyx Lorenzoni recebeu 60 mil reais do presidente de uma das associações que roubou mais de 400 milhões dos aposentados. Se ele recebeu isso como doação de campanha, e aí depois ele declarou, 2 dias depois da notícia vir à tona, ele declarou que não sabia
que não conhece, não tem relação com essa pessoa. Você já viu alguém te dar 60 mil reais e você nunca falou com a pessoa? Pô, apareçam. Se algum plantonista tem aí 60 mil reais pra doar, assim, sem nada em contrapartida, o Pix tá na descrição, viu? Tô querendo, que lá na extrema-direita, que coisa! E olha só, que coincidência, o Onyx era ministro da Previdência quando todo o esquema começou, e já mostrei aqui no vídeo ontem, o Jornal Nacional mostrou que o presidente do INSS, nomeado pelo Onyx e pelo Bolsonaro, foi quem permitiu que as associações que tinham sido banidas, porque já tinha ali denúncias de que estavam sendo usadas para roubar aposentados, eles mexeram ali uma chavinha, trocaram qual era o órgão dentro do INSS que aprovava as associações e reaprovaram as associações. E essas associações que estavam roubando pouco, cerca de pouco, né, já estavam roubando, tirando do bolso de pessoa que precisa, de aposentados e pensionistas. Essas associações passaram a roubar de 400 mil por ano, passaram a roubar, chegou a 400 milhões. Você fala, que coisa. Nossa. E aí, coincidentemente, o ministro recebe 60 mil de alguém ali, do presidente de uma das associações, e diz que não conhece. Tá bom. Quanto será que não recebeu por fora? Porque a Polícia Federal já sabe que parte do dinheiro eles mandavam para o exterior. Aí, quanto será que não recebeu lá no exterior, em empresas de fachada que eles mesmos criam? Então, é isso que a Polícia Federal vai investigar. Demora essa investigação, tem que ficar pedindo quebra de sigilo, aí quebra de sigilo para banco do exterior, demora, mas vai chegar em todo mundo e serão presos. Estou esperando aí, teve operação de busca e apreensão anteontem contra 2 alvos. 2 também ligados aí a essa associação que era ligada ao Onyx Lorenzoni. Aí você vê, peraí, vai ficar feio. O Onyx deve estar bravo com o Bolsonaro. Outro que deve estar bem bravo com o Bolsonaro é o José Carlos Oliveira, que agora trocou de nome. Agora o nome dele é Ahmed. Ele parece que se converteu ao Islã, e aí quando a pessoa se converte ao Islã, muda de nome. Se for o primeiro filho da família, se chama Mohamed. Se não, aí tem outros nomes. No caso, ele é Ahmed. Então o ministro Ahmed, ou na época que cometeu os crimes, José Carlos Oliveira, também deve estar bem bravo com o Bolsonaro, porque Bolsonaro está falando, ó, se alguém dos meus cometeu, que seja preso. O UOL perguntou ao Bolsonaro sobre se é possível que começou no governo dele. Ele é possível e vai ser investigado. Se porventura alguém do meu governo fez algo errado, que pague, e ponto final. Aí ele fala, nós assinamos a CPI, o PT, PSOL, PDT, etc. Não. Aí ele diz, é difícil garantir uma administração com 0 absoluto de corrupção. Que coisa, né? Mas no caso do Bolsonaro era dentro do INSS, era dentro da Polícia Federal, que foi acionada e não quis investigar. Vamos lembrar que o governador do Distrito Federal, Ibanez, aliado do Bolsonaro, a Polícia Civil do Distrito Federal também foi acionada e também não investigou. Quer dizer, todos aliados seus, Bolsonaro, que coisa. Quem recebeu repasse? O ministro do Bolsonaro ali, que eu mostrei a foto, Ahmed, ele recebeu repasses. Inclusive o caso dele é pior, porque não apenas ele recebeu repasse, a Polícia Federal estava ali já atrás dele na investigação. Mais que isso, até o COAF viu ali que tinha depósito na conta dele que estava errado. Ó, peraí, isso está incondizente com os ganhos dessa pessoa. Essa pessoa declara que ganha tanto de imposto de renda por ano e está ali recebendo muito mais de onde, de gente ali que também está movimentando muita coisa ali incondizente com seus ganhos. Peraí, tá errado. Então, pior ainda para esse outro ministro. Aí fica o Onyx, só que também fica, sabe quem? Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, que era ligado ali ao Fábio Trento e ao Camisotti, que são 2, não confundir aí com Camarote, Camisotti, que são 2 que faziam parte da Precisa Medicamentos, aquela empresa que na mesma época em que o Bolsonaro estava começando a roubar dinheiro do INSS, essa empresa estava junto e com ações aí diretas do Bolsonaro, roubando nas vacinas. Só que o Brasil não é um país sério. No Brasil, o Procurador-Geral da República deixou os crimes da CPI da Covid para investigar sabe-se lá quando, se é que algum dia vai investigar. E aí a morte de mais de 700 mil brasileiros fica impune. Sendo que a gente, só puxar a memória, o Bolsonaro falava, não vou comprar vacina, tem os e-mails lá que a CPI descobriu, que o Bolsonaro não quis comprar vacina. Para quê? Para gerar uma emergência para poder comprar superfaturada a outra. Era esse o esqueminha deles. Porque usando a empresa intermediária, que era o que eles usavam para superfaturar, a Pfizer, a chinesa a Coronavac e
A AstraZeneca e a Johnson não queria. Já a empresa indiana fazia qualquer negócio. Amigo, eu quero é vender. Se vocês vão fazer corrupção no seu país, tanto faz, ó, meu preço é esse. Aí compravam pelo preço que a empresa indiana prometia ali, não importa se era uma empresa que estava comprando ou um governo, e aí depois o governo brasileiro ia comprar dessa empresa intermediária com 1000% de superfaturamento. Esquema do Bolsonaro ligado ao esquema do INSS. Aí agora está no momento em que a direita estava toda nos Estados Unidos reunida para o projeto Tarcísio. Então, tiveram várias reuniões de empresários bilionários brasileiros, donos dos maiores bancos do Brasil, com ali em eventos que estavam ministros do STF, presidentes de partidos do Centrão, líderes partidários, vários parlamentares do Centrão, bolsonaristas, Eduardo Bolsonaro também estava lá, enfim, todos eles lá, toda a direita brasileira, e lembrando que a maioria dos ministros do STF são de direita, estavam lá reunidos. Obviamente, alguns evitam as conversas que não são republicanas. Não sabemos quais são esses alguns, mas sabemos ali que outros não evitam, não. E aí, acontece que todo mundo falou ali que estavam ali organizando o Projeto T. O Projeto T envolve o quê? Envolve, obviamente, a imprensa manter o governo Lula fraco, o bolsonarismo manter o governo Lula fraco disseminando fake news e precisa de apoio do Bolsonaro para o Tarcísio ser eleito. Aí chega o Bolsonaro e encaminha um vídeo para todo mundo nesse mesmo final de semana, e começo de semana também, dizendo o seguinte, Tarcísio não, sou eu o candidato, viu? Por quê? O panorama aí. O Bolsonaro sabe já, ele tem na mente dele, que vão prendê-lo e ele preso vai ter que fazer campanha para o Tarcísio. E o Tarcísio, se ganhar, dá o indulto para ele. O que é extremamente arriscado, porque o próprio Bolsonaro não acredita que o Tarcísio ganhe do Lula. E não interessa o que dizem as pesquisas hoje. Tem uma coisa que as pesquisas não mostram, e isso muda muito na época da eleição, que são todos os petistas, não você plantonista, mas os petistas que não engajam em política, que não estão nem aí pra política, ou gente que nem é petista, nem se considera petista, mas vota aí no Lula. Esse pessoal, quando chega setembro e outubro do ano eleitoral, esse pessoal fica no celular o dia inteiro compartilhando coisa. A gente viu isso na última eleição. A gente falava tanto aí da comunicação do PT e do Lula que estava ruim, e segue ruim até hoje. E na época da eleição estavam macetando o bolsonarismo. As fake news do bolsonarismo não se criavam, que estava o Brasil inteiro replicando contra eles. Agora não. As pessoas estão... Ok, já ganhamos, já tá tudo ok. E os bolsonaristas são oposição, então eles estão no desespero para não serem presos. Então lá, e quem não tá com risco de ser preso, que é o bolsonarista raiz ali, comum, que não cometeu crime algum, que não foi no 8 de janeiro, né? Lembrando que eram 1.500 no 8 de janeiro. Quer dizer que tem milhões de bolsonaristas que não estavam lá e não correm risco algum de prisão. Esses milhões estão no celular o dia inteiro, compartilhando coisa contra o Lula, acreditando que o Brasil é uma ditadura e acreditando que os preços são mais altos e que se fosse o Bolsonaro, a gasolina ia estar R$2, o preço do feijão ia estar mais barato, e não tem a memória ali, não tem ali o Tico e o Teco conversando entre si, para pensar, caramba, no governo Bolsonaro as coisas eram muito mais caras. A conta de luz triplicou em 4 anos. Triplicou. Nunca aumentou tanto a conta de luz em tão pouco tempo. O arroz estava custando aí, o feijão também, mais de R$10 o quilo. Óleo de cozinha foi a R$12, R$13. Com um salário bem mais baixo que agora, salário de 1.100. Aí você vê, peraí. E com desemprego altíssimo. Era difícil quem estava ganhando 1.100. Difícil era estar ganhando 1.100 naquela época. Hoje desemprego aí, pleno emprego, desemprego mais baixo da história, salários altos, como o desemprego é baixo, quase ninguém ganha o salário mínimo, a maioria ganha um pouco mais ou muito mais que o salário mínimo, a média salarial do Brasil é de mais de R$3.200 por mês, essa é a média, e os preços de muitas coisas estão iguais ou mais baixos do que estavam em 2022. Mas que coisa, né? Mas que coisa. E o bolsonarista fica ali. Isso as pesquisas não mostram, e é por isso, talvez, que o Bolsonaro deve ter levado um susto com o que aconteceu em 2022, por isso que ele acha que só ele pode ganhar do Lula. Que ele tem alguma chance. Engraçado, ele que perdeu tendo a máquina pública e gastando 400 bilhões em ano eleitoral, é burro mesmo. E aí o Bolsonaro depois tentou convencer a todos nós que ele vai ser preso. Aí o Bolsonaro acha, ele já sabe que o plano é esse, e ele acha que, se ele falar que não apoia o Tarcísio, que vão ser obrigados a trocar o plano. Que vão falar, não, o Bolsonaro tem que estar solto então. Ou que vão colocar o Bolsonaro, plano B e não plano T. Tá burro. Quando ele faz isso, ele tá acelerando a prisão. É aí que fala, pô, tem que prender o Bolsonaro logo
que aí ele cala a boca e não fala mais contra o Tarcísio. Que aí ele vai entender que ele tem que apoiar o Tarcísio, senão ele vai ser jogado no calabouço para sempre. Bolsonaro diz que não tem condições físicas de suportar prisão. Falou que, se eu for preso eu vou acabar morrendo. Eu pensei, pô, Bolsonaro, eu já sou a favor da sua prisão, não precisa tentar me convencer mais não, viu? Você vai sofrer muito. Não precisa tentar me convencer, eu já quero que você seja preso quanto antes, se possível agora. Pô, você ainda tenta aí convencer, mas ainda, peraí. Quem quiser ganhar seguidores no Instagram, lembre-se, o nosso curso está disponível até o final dessa semana e tem ali todos os métodos para você conseguir sucesso no Instagram. Se a gente aí organizar direitinho, a gente faz uma revolução nas redes sociais e bate de frente aí com a extrema-direita. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra esses malditos criminosos. Falou!